Oi, no vídeo de hoje eu pensei em retomar aquele meu primeiro vídeo, onde eu conto um pouquinho da minha jornada para voltar a ler e contar para vocês o que eu li até agora, nesse finalzinho de abril de 2025. Esses são os livros que eu comecei a ler desde 1º de janeiro até agora, e são alguns, eu tô com eles aqui do meu lado e ao longo do vídeo eu vou falando um pouquinho sobre eles. Bem, o primeiro é a trilogia Sprawl, do William Gibson. Ela consiste em 3 livros: o Neuromancer, o Count Zero e a Mona Lisa Overdrive. No final do ano passado, eu comecei a pensar no que eu ia ler depois que eu tivesse terminado Pelas Entranhas, e eu fiquei pensando em ler alguma coisa de ficção científica, mas que fosse diferente de Duna. E eu fui um pouquinho pro lado do cyberpunk. E dentre os principais livros do cyberpunk tinha Blade Runner também, que é o que inspirou o filme e tudo mais. Mas eu vou ser bem honesto que o que me pegou muito para começar a ler essa série foi a capa do primeiro livro, que se chama Neuromancer. Eu fiquei apaixonado por essa arte. Eu peguei uma edição da editora Aleph, que trouxe toda a trilogia para o Brasil, e eu fiquei apaixonado por essa capa, eu achei linda. E depois eu acabei conseguindo pegar a série toda. O segundo livro é o Count Zero e o terceiro é o Mona Lisa Overdrive. E assim, foi uma belíssima jornada num mundo de cyberpunk. O mundo que o William Gibson construiu pega muito de influência japonesa e jamaicana, e aquele mundo tecnológico de começo de computadores dos anos 80, 90, e, e ele pega umas sacadas muito legais e coisas que atualmente a gente está tendo. Ele cria um mundo distópico onde muitas empresas governadas por famílias são quem detém o poder da maioria das coisas no mundo, e isso é muito inspirado nas aibatsus japonesas, e tudo isso tem influência de máfia por baixo e tudo mais. E no meio disso tudo tem os hackers, ou os jockeys de console, como falam no livro, que são desde certos mercenários digitais contratados por essas aibatsus, até hackers solos que tentam conseguir viver a vida roubando coisas dessas empresas e coisas do tipo. E é muito legal o take dele na tecnologia, você vê muita coisa datada, então fala muito de disquetes e de discos rígidos antigos, e com memórias que para nós é muito básico, coisa de megas, mas ele trata como se fosse terabytes para a época. E é muito divertido, é uma escrita diferente do que eu já tinha lido. Eu não sei descrever muito bem como é, mas ela é diferente, e eu gostei bastante. E toda essa saga dentro desse mundo cyberpunk é muito legal, é muito bem escrita. E realmente, muitas das coisas que ele cria nesse mundo, a gente tem um pouco na nossa realidade. Ele fala muito sobre uso de drogas psicoestimulantes, e principalmente por via transdérmica, então muitos adesivos de coisas viram as drogas no momento nesse livro. E também a questão de você se conectar a um console para você acessar a rede e você se deparar com os dados, pega muito do que atualmente é a realidade virtual, e como você se lança dentro de um mundo digital. Então ele tem uns takes muito legais em toda essa questão de tecnologia, e o negócio foi escrito há 40 anos atrás. E realmente é um livro muito gostoso, a trilogia toda é muito boa. Eu acho que eu dou mais destaque pro terceiro livro, acho que foi o meu favorito. O primeiro ele seta o mundo muito bem, mas a história demorou um pouquinho para pegar para mim. O segundo, o Count Zero, ele já é mais num ritmo que eu gostei, e tudo que ele constrói para o terceiro paga muito bem. Quando você chega no terceiro, você vê tudo que foi construído no primeiro e no segundo, é muito legal, é muito divertido, e é uma baita trilogia, eu gostei bastante. Em seguida, eu li Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Esse foi um livro que eu li assim muito rápido. Ele é curtinho e a própria margem dele é muito ampla, a letra é grande, não sei se daria para ver, mas ele é basicamente o que o título diz. Ele é um livro de cartas que um diabo, um demônio, escreve para o seu aprendiz que está na Universidade de Diabos. O C.S. Lewis usa esse livro muito para brincar
no conceito do que nós humanos fazemos e culpamos entidades místicas por essas ações, só que no final das contas, na verdade, é tudo problema nosso e somos nós que somos problemáticos e causamos mal aos outros, e a gente às vezes só tenta achar alguém para culpar as nossas ações, e muitas vezes é o diabo, é o inferno. Então ele é meio satírico, ele pega um pouquinho do pós-segunda guerra e como que tá a Europa nesse contexto, de muito mal que foi feito àquela região e como muito disso é culpado ao diabo e aos demônios, mas que às vezes no final da conta são só os resultados da própria ação humana e quão destrutiva ela pode ser e quão má a gente pode ser. Um livro muito gostoso, bem irônico, me surpreendeu porque o C.S. Lewis, ele é conhecidamente um escritor cristão, escreveu as Crônicas de Nárnia inteira também, que tem uma veia muito religiosa também, e eu não sabia muito como eu ia me deparar nessa escrita, mas eu achei ela muito, muito gostosa, muito satírica, muito engraçada. Ele traz esse lado de religiosidade, mas ele não deixa também de trazer um pouco o fato de nós sermos responsáveis pelas nossas próprias ações. Então foi uma leitura bem, bem gostosa e eu li bem rapidinho. Tanto a trilogia do Sproul quanto o livro do C.S. Lewis, eu li assim em janeiro, comecinho de fevereiro. Foram 4 livros no total, eles têm um tamanho parecido. Eu demorei um pouquinho mais na trilogia do que no Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E o que veio em seguida foi o que mais me demandou tempo, que foi O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Esse livro é lindo, a capa dele, essa edição é maravilhosa, eu gosto muito dela. E esse livro é um que me pegou muito, porque eu tava ouvindo um Nerdcast, onde eles estavam falando sobre Idade Média e a Europa medieval, e eu lembro que o Eduardo Spohr, também escritor brasileiro de fantasia, comentou sobre esse livro, e a premissa, ao longo da discussão do Nerdcast, me pegou muito, sobre ser um mistério de um assassinato numa abadia em 1200 e pouquinho na Europa. Só isso já foi o suficiente para me vender no livro. Eu queria daí, nesse momento, me afastar um pouco de ficção científica, e daí eu fui para um livro bem diferente, que é O Nome da Rosa. Foi o meu primeiro livro do Umberto Eco, foi um livro difícil do Umberto Eco, é um livro de estreia fascinante, é o primeiro livro que ele escreveu, até onde eu pesquisei sobre, e ele é muito bom, só que foi uma leitura difícil. Umberto Eco era um escritor italiano culto, professor de universidade, estudou muito sobre a época medieval, então ele vem com muita bagagem, e isso se traduz num livro denso e recheado de detalhes sobre o mundo, e foi muito legal entrar nessa história, apesar de eu ter que ler o livro sempre com o Google Tradutor do lado, porque ele mistura, ele pega muita coisa do latim, porque é uma abadia na Idade Média, então o latim vira a língua culta dos frades, dos padres e dos monges da abadia. Então tem muitas passagens em latim, tem muita coisa que mistura francês, inglês. Ele pega diversos personagens que são históricos, mais alguns fictícios, para contar essa história de uma abadia e toda a série de assassinatos que acontece nela e como que essa investigação é feita. E também é outro livro que pega um pouquinho nesse lado religioso e terreno, por assim dizer, porque você está numa abadia, num meio extremamente espiritual, e a forma como esses assassinatos é tratado, principalmente naquela época, é meio que como praga divina. E daí vem em contrapartida um outro personagem, o Guilherme, ou William, que vem para trazer um pouco de racionalidade dentro disso e tentar investigar. Então fica meio que um livro Sherlock Holmes medieval, com muita bagagem de como era retratado esse período. E assim, é sensacional esse livro, é muito bom. E foi um livro que eu demorei bastante para ler, porque assim, ele tem umas 500 páginas, quase 600, e é definitivamente um livro grande, mas muito gostoso de ler, e recomendo fortemente. Atualmente eu estou no meu segundo livro
do Humberto Eco, que eu falei no meu primeiro vídeo, que é O Pêndulo de Foucault, que foi também, acho que o segundo livro que ele escreveu. Também está sendo uma leitura difícil, eu estou chegando na metade, mas ainda não concluí o livro. Acho que a hora que eu concluir eu faço um vídeo sobre isso. Mas, assim, O Nome da Rosa é muito bom, recomendo muito, muito, muito. E o último livro que eu li, até eu ter começado O Pêndulo de Foucault, e que eu concluí, foi O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Eu peguei essa ediçãozinha da Companhia de Bolso, né, da Companhia das Letras. É um livretinho de bolso muito, muito, muito bom. Eu queria sair da ficção por um pouquinho. E, assim, eu gosto bastante de física, de ciência. E eu já tinha lido um livro do Neil deGrasse Tyson quando eu estava no ensino médio. Foi um dos poucos livros que eu li assim que fugia da leitura obrigatória de vestibulares e coisas assim. E já fiquei fascinado e me deu vontade de ler um livro do Carl Sagan, que foi o professor do Neil deGrasse. E, nossa, é um livro sensacional. O Carl Sagan escrevia de uma forma muito, muito fluida. E, assim, esse é um livro que basicamente é uma ode à ciência e uma crítica à pseudociência. O Carl Sagan, acho que foi no final dos anos 90 que escreveu esse livro. Foi um dos últimos que ele publicou antes dele morrer. E ele basicamente faz uma crítica a como a ciência tinha sido e continua sendo atualmente banalizada e jogada de lado enquanto vertentes místicas e de pseudociência vêm levantando suas forças. E, assim, ele discorre muito sobre como a gente pode estimular o pensamento científico nas pessoas, como a ciência é fascinante por si só e não exige a explicação mágica e mística como Atlântida e signos e astrologia e coisa do tipo. Ele fala muito sobre essas coisas, sobre ETs e como esse surto de ufologia na década de 90 e 80 meio que jogou de lado a ciência de verdade, a física, a astronomia real, e como as mídias dão palco para esse tipo de conteúdo anti-ciência. Eu, como uma pessoa que gosto muito disso e acabo indo para esse lado, eu estudo medicina, eu não falo muito sobre isso, mas principalmente pós-pandemia, época de vacina, surgiu muita fake news, muita pseudociência sobre isso, e meio que esse livro, escrito há 30 anos atrás, parece que foi escrito hoje. Então, ele traz muitas críticas a esse modelo atual de dar luz à pseudociência, mas ao mesmo tempo ele vem com uma vontade de vender a ciência verdadeira para as outras pessoas, de falar que o pensamento científico ele é intuitivo, ele pode ser ensinado e ele deve ser ensinado, e como isso pode ajudar a gente a curto, a médio, a longo prazo. Então foi um ótimo livro, foi uma ótima escolha de não ficção para ler. Eu sou um leitor majoritariamente de ficção, mas esse aqui eu queria ler, eu queria ter na minha bibliotequinha, porque é fascinante. Não é uma leitura chata de nenhum jeito. Como eu falei, a escrita do Carl Sagan é muito fluida. Ele traz conceitos de ciência, de como... São coisas que eu aprendi na faculdade, de como analisar um artigo científico e como analisar se um fato é devidamente estudado de forma científica ou não. E, assim, ele trouxe isso de forma muito mais palpável do que alguns professores meus trouxeram. Então, é um livro onde a gente aprende muito, é onde a gente se depara com um mundo de 30 anos atrás, onde a ciência estava sendo destratada da mesma forma que ela continua sendo em grande parte do mundo. É um livro muito bom, é um livro fascinante. E eu também recomendo fortemente a leitura. Bem, esses foram os livros que eu li até agora, até o finalzinho de abril. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou tentar deixar linkado abaixo onde eu comprei esses livros, para se você tiver interesse, você procurar. Fique à vontade para compartilhar o que você já leu esse ano, o que você está lendo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, faz tudo aí do YouTube. Eu não peço muito isso, mas sinta-se à vontade. E é isso. Até o próximo vídeo.